Amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Amém. Manhã de domingo, já acordamos, já oramos e vamos juntos meditar na palavra do Senhor, porque ela é o remédio, ela é tudo que nós precisamos. Se ela entrar no nosso coração logo pela manhã, com certeza nós ficaremos bem durante todo o dia. Hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, de estarmos numa comunidade de fé, numa congregação. E você que ainda não congrega em um lugar, procure um grupo de pessoas, procure a igreja do Senhor espalhada na face da terra, que está nesse grupo de pessoas de diferentes costumes, opiniões, enfim, que o importante é não ferirem a palavra de Deus, mas pessoas que se vestem diferente, pessoas que têm uns costumes diferentes, enfim, como você vê por aí, as denominações, cada uma mais diferente que a outra. Eu acredito, querido, não é a Bíblia que diz, que esta é uma forma que Deus, Ele arranjou para que você não fique fora da casa do Senhor, para que você não fique fora da sua presença, sabendo que nós temos personalidades diferentes, pensamentos diferentes, que não ferem a palavra de Deus, é bom sempre frisar, e às vezes não sentimos muita vontade em um determinado grupo, mas existem muitos grupos por aí que você pode estar congregando, estar inserido na igreja do Senhor. Se você é surfista, vai existir uma igreja que tem muitos surfistas. Se você é motoqueiro, se você, enfim, se você é assembleano, você vai para aquela igreja mais tradicional, assembleano, os assembleanos são assim, são mais tradicionais, ou metodista, enfim. A igreja do Senhor está na face da terra, distribuída aí de todas as formas, todas pautadas na palavra de Deus. Isso que é importante nós frisarmos sempre, mas que você possa estar inserida, na igreja do Senhor, porque sozinhos, querido, fora do corpo a gente não consegue. Nós precisamos estar juntos, inseridos na igreja. Como iremos ofertar, como iremos dizimar ao Senhor se a gente não está inserido na igreja, se a gente não está na comunhão entre os irmãos? Então isso é algo inquestionável que nós precisamos colocar na nossa mente, que nós precisamos atentar para isso. Independente da bagagem que você tenha, espiritual, conhecimento da palavra, se você tem, mais um motivo para você estar inserido na igreja do Senhor na face da terra. Amém? Então, vamos à igreja hoje, vamos estar lá, inseridos, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, para que sejamos abençoados também. Amém, meus queridos? Nós vamos falar hoje sobre renovação de mente, justamente isso, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor nos ensina através da tua palavra que nós devemos ter a nossa mente renovada. E é claro, é lógico que essa mente renovada é justamente através da sua palavra, é justamente através dos seus ensinos que Ele deixou para nós. Queria ler com vocês aqui, começar essa leitura, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Queridos, é algo que a gente sabe, é algo que a gente entende, é algo que a gente fala sempre aqui, que se nós decidimos andar com Jesus, a gente precisa andar em espírito. Mas por ser tão difícil, por ser algo tão complicado pra gente que vive nesse mundo, eu preciso estar repetindo isso diversas vezes. Eu não sei por que o Espírito ele me impulsiona isso, para que realmente a gente entenda, porque
Olha que coisa. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O que você deseja que seja feita na sua vida? A sua vontade, o seu querer, junto com tudo isso, né, vai vir as consequências, vai vir tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa, ou a vontade de Deus, que a palavra do Senhor diz que é boa, perfeita e agradável. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos entender das coisas espirituais. Nós precisamos, como diz aqui, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. É impossível nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida se nós queremos andar na carne. Quando eu falo na carne aqui, propriamente nessa palavra que estamos lendo hoje, não é pecando, mas não entendendo as coisas do Espírito. Quando nós decidimos andar no Espírito, nós vamos ter uma vida no Espírito, nós vamos andar no Espírito. Tudo aquilo que nós formos fazer vai ser no Espírito. Ou seja, nós precisaremos consultar ao Senhor, nós precisaremos ver com Deus tudo aquilo que nós formos fazer. Nós precisaremos orar antes, consultar a palavra de Deus antes, o Espírito Santo antes. Então, não dá para viver duas vidas. Tá conseguindo me entender? A nossa vida vai ser uma vida espiritual. Como assim, Moisés? A gente vai ser então um extraterrestre nessa terra? A gente vai entrar em conflito. Sim, queridos, vai entrar em conflito. Às vezes uma palavra de fé não vai bater com uma palavra, né? Uma palavra de fé vindo da nossa parte não vai bater numa palavra vindo de uma outra pessoa que ela vai usar algo material, algo... Que palavra que eu posso usar aqui? Algo desta terra, sabe? Algo assim, visivelmente falando, que vai bater, vai entrar em conflito. Mas se nós queremos experimentar, andar segundo a vontade de Deus, a nossa vida vai ser regida no Espírito. Isso vai se suceder, querido, como? O próprio Deus, ele vai nos dar sabedoria. O próprio Deus não vai fazer com que, nos dando essa sabedoria, com que essas coisas venham escandalizar as pessoas que estarão ouvindo, muito pelo contrário. Se nós buscarmos em Deus essa sabedoria, essa graça, Ele vai nos conduzir de forma que essa outra pessoa que vive na carne, né, não pecando, mas na carne, né, ela vai entender e vai compreender que ela precisa também entender o mundo espiritual e que precisa também andar em espírito para que ela possa experimentar a vontade de Deus. Porque as pessoas, queridos, elas querem andar conforme elas querem, tomar as atitudes dela, fazer conforme o desejo do coração delas, conforme elas acham, conforme elas pensam, e querem que Deus interfira na vida delas, e querem que Deus faça milagre, e querem que Deus realize isso, e quer que Deus faça aquilo. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus vai ter compromisso com as pessoas que têm compromisso com Ele. Deus, ele vai honrar aquelas pessoas que têm a mente renovada nele. E essa renovação da mente, né, que nós vamos falar já, que eu já estou até adiantando o assunto, é algo que precisa ser feita diariamente, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu, por diversas vezes, conversando com algumas pessoas, e elas passando um problema para mim, eu falo assim, eu chego a dizer, ora a Deus, rapaz, coloca nas mãos de Deus e tal, pede a direção ao Senhor. E a resposta dessa outra pessoa foi a seguinte: Deus não quer saber disso, Deus se preocupa com isso, Deus tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com essa coisa aí, com esse problema meu aí tão pequeno, enfim. Então, querido, olha o pensamento da pessoa que não discerne as coisas espiritualmente, que não vê as coisas espiritualmente. Uma vez que Deus, ele quer tratar conosco, uma vez que Deus, ele quer lidar com a gente em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, querido. Deus não vai pegar somente os problemas grandes para resolver. Deus não vai, não. Deus, ele quer as coisinhas pequenas.
Ele quer nos ensinar diariamente, porque não se trata somente de resolver problemas, ou de nos dar alguma coisa, ou de entregar algo em nossas mãos, e sim de tratar com a nossa vida, de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer. Com isso, Deus ele vai nos ensinar nos mínimos detalhes. Nas coisas pequenas nós vamos aprendendo e até chegar às maiores. É assim que funciona a nossa vida espiritual. Então precisa haver esse entendimento, essa renovação da nossa mente. Vamos lá para o texto? É Romanos 11, a partir do verso... Deixa eu ver aqui. Romanos 11, 34. Ou 11, 34. Só um instantinho, querido. Eu vou começar a partir do 33, tá? Para a gente pegar o contexto. Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deixa eu dar uma paradinha aqui, por quê? Aqui, Paulo está falando aqui da mente de Cristo. Então, queridos, para que nós vamos nos consultar, ou para que nós vamos ir até uma outra pessoa, ou consultar a nós mesmos, nosso conhecimento, nosso saber, aquilo que nós entendemos, achamos, pensamos, adquirimos, né, na nossa vida, se nós temos o Senhor, que a mente dele é mais elevada, porque ninguém deu a ele para que ele fosse restituído, ou seja, ele é a perfeição, ele é o conhecimento, ele é a sabedoria, dele vem toda a palavra de verdade, né? Ele sabe tudo, conhece tudo, né? Fala que ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, é algo que nós não conseguimos alcançar. Por que nós não vamos andar segundo os conselhos de Deus e segundo os nossos próprios conselhos, aquilo que achamos ou pensamos? É algo tão lógico de nós entendermos. Se Deus ele tem o melhor para nós, se Deus ele tem um caminho perfeito, mais elevado para nós, para que nós vamos ficar perdendo tempo consultando outras coisas ou a nós mesmos, andando os nossos próprios caminhos, se os caminhos do Senhor são caminhos mais elevados? Se a resposta vem da boca do Senhor, onde ele fala que o homem ele pode fazer planos, projetos, mas a última palavra vai vir sempre da boca de Deus. Para que nós vamos ficar dando voltas, enquanto é só nós pararmos e consultarmos a Deus, e consultarmos a sua palavra e pedirmos o seu conselho? Para quê? Fala para mim. Para quê? Então é algo muito lógico. E eu creio que o que atrapalha a nossa vida, o que atrapalha nós buscarmos na fonte, né, nessa fonte maravilhosa de conhecimento que é o Senhor, é a nossa mente mesmo, queridos. É a nossa mente, às vezes envolvidos com a nossa mente. Eu consigo sozinho, eu vou fazer sozinho, aquela coisa toda, né? E erramos e falhamos o tempo todo. E fracassamos porque não consultamos a Deus, porque queremos fazer a nossa vontade, enquanto a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a gente. Então, essa renovação da nossa mente, ela precisa ser uma renovação diária, querido. Diária. Todos os dias nós precisamos ter a nossa mente renovada em Deus. Todos os dias. Isso fazemos como? Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos a comunhão com o Senhor, isso não vai acontecer através da sua palavra, lendo. Porque Deus ele vai nos limpando. Vai tirando pensamentos antigos, vai tirando coisas que estão, sabe, na nossa mente, antigas, coisas que nós mesmos deixamos que impregnasse ali. Ele vai tirando e vai colocando algo novo através da sua palavra e do seu Espírito. Ele vai limpando para que entre coisas novas na nossa mente, para que a nossa mente ela se renove. Mas ao invés disso, o que tem acontecido, meus amados? A gente tem muitas das vezes se conformado com o mundo, onde a palavra do Senhor fala para nós não nos conformarmos.
Ou seja, um ensinamento é nos dado, mesmo que involuntariamente, porque nós vemos tudo, nós estamos nesse mundo, a gente está vendo. O mundo espiritual a gente não vê. E o material a gente está vendo. Então a gente olha a TV, a gente pega algo ali, às vezes sem perceber, às vezes está falando algo sem perceber. Não é assim que acontece? Isso vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração, e daqui a pouco nós estamos reproduzindo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E é maléfico para nossas vidas. Por quê? Porque ao invés de nós estarmos reproduzindo o que temos aprendido com Deus através da sua palavra, do teu Espírito, estamos reproduzindo coisas do mundo. E onde a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Aí você imagina nós adultos fazendo isso, imagina uma criança fazendo isso. Imagine o seu filho fazendo isso, que é tão novo, fazendo isso. Então, queridos, Deus, nesta manhã, essa palavra é muito séria para nós. Ele nos alerta quanto a isso, para que possamos ter a nossa mente renovada em Cristo, na sua palavra, para que também possamos estar ligados em relação a esses ataques, que acontecem diariamente. Aí você imagina, você passa uma semana direto, sem pegar na Bíblia, sem orar, sem meditar na palavra de Deus, sem ter o mínimo de contato com o Senhor, e só recebendo na sua mente celular, mensagens do celular, músicas e mensagens subliminares, aquela coisa toda. Como que vai ficar a sua mente? Como que vai ficar o seu coração? Como que vai ficar a sua memória interna, Vamos falar assim, como um computador. Como vai ficar essa memória interna? Cheia de lixo, cheia de coisas que vão atrapalhar a sua vida espiritual. Vai minar a sua vida espiritual, e você não vai conseguir experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a sua mente está cheia, cansada muitas das vezes, de tantas coisas que você recebeu durante a semana, e de Deus mesmo você não teve absolutamente nada. Então, é uma questão de nós acordarmos para isso, meus queridos, nessa manhã, porque é um assunto muito sério, muito sério. Se a gente se aprofundar, isso vai envolver salvação, isso vai envolver santificação, isso vai envolver muitas coisas. Você vai trazer coisas de fora para dentro de casa. Como que nós vamos conduzir o nosso lar? Como que nós vamos conduzir a nossa casa na presença de Deus? Como vai ser isso, meus queridos? Como vai ser? Então, esses pensamentos velhos que temos, eles precisam sair. A Bíblia chama isso de mente cauterizada, de mente... É cauterizada mesmo. Às vezes está tão cauterizada pelo mundo, pelas coisas do mundo, que não consegue entrar nada mais do mundo espiritual, nada em relação à palavra de Deus. Você não consegue aceitar. Mas é necessário, nesta manhã, a gente fazer uma limpeza nesse HD aí, Vamos fazer uma limpeza, queridos. Vamos limpar essa lixeira, vamos tirar tudo que não presta e vamos nos voltar para a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este culto aqui, querido, ele precisa ser um culto diário com a nossa vida, ou seja, o nosso corpo. E a nossa mente está onde? Fala para mim. A nossa mente está no nosso corpo. Cabeça, mente, sentimentos, emoções, está diretamente aqui. Então isso precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E eu te pergunto, dentro desse templo, tem que ter lixo, tem que ter coisas que ofendem esse corpo, que denigre, a santidade de Deus. Não sei se é essa palavra, mas agride, eu acho que essa é melhor, que agride a santidade de Deus, que ofende o Espírito Santo. Olha que coisa séria, querido. Nós somos templo do Espírito Santo e Ele nos manda apresentar esse corpo puro, santo e agradável. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor. Se a gente aplicar essa palavra para nós, a gente vai ver que a gente está totalmente fora
totalmente fora. É um start que dá na nossa vida assim, que a gente vê que a gente precisa mudar muitas coisas na nossa vida, muitas coisas mesmo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez você já tenha até dito assim: o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E assim, queridos, vai entrando o conformismo, vai entrando, né? A gente vai ficando, vai achando tudo normal, tudo normal. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ler o 2 aqui, E não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, mente renovada em Cristo Jesus. O que é uma mente renovada? É você renovar, tirar tudo que é velho. Tudo que a palavra de Deus fala que é velho, tem que ser deixado de lado, querido. O velho homem, o que? Já foi, morreu. Agora nós somos nova criatura. Nova todos os dias. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, ele nos chama para isso aqui, para vivermos uma vida agradável, para vivermos uma vida perfeita em sua presença. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar morrer esse velho homem, deixar morrer essa velha natureza e sermos renovados do Espírito Santo. Amém? Sermos restaurados por Ele diariamente, queridos, diariamente. A nossa mente, ela vai precisar estar aberta. Nosso ouvido vai precisar estar sensível à voz do Espírito Santo quando Ele nos ensinar. Porque todas as vezes que o Espírito Santo fala algo no nosso coração, vem uma outra voz também dizendo que, não precisa, fica assim mesmo, assim tá bom, Deus ele sabe, Deus ele conhece, Deus ele sabe, queridos, Deus ele conhece todas as coisas. E é por isso que ele fala através do seu Espírito que nós precisamos mudar, que nós precisamos renovar, que nós precisamos ser restaurados, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E vocês acham que nesse caminho de conhecimento e progresso em conhecer a Deus, nós vamos ficar estagnados? Nós vamos ficar parados no mesmo lugar? Parou aqui, pronto, acabou, Deus não tem nada pra gente mais? É o fim? Pronto, é aqui que eu vou parar? Não, queridos. Se estamos parados, se estamos estagnados, se estamos imóvel na nossa vida espiritual, é porque nós não estamos fazendo alguma coisa, é porque nós não estamos nos mexendo, é porque nós não estamos nos movendo. Porque Deus ele fala, Deus ele mostra o caminho, Deus ele orienta, mas basta tão somente nós seguirmos, nós obedecermos, nós darmos ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque, queridos, Deus não vai nos pegar e nos colocar no caminho. Deus não vai nos pegar e nos... Não é assim que funciona. Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, o poder de decisão. Nós escolhemos aquilo que queremos ser, nós decidimos aquilo que queremos fazer. Somos nós que decidimos. E às vezes essa decisão, ela cabe a nós também pela nossa casa, pela nossa família. Olha que responsabilidade. Decidirmos sobre a nossa vida própria, espiritual, cuidarmos dela, renovarmos ela todos os dias na presença de Deus. Olha como precisamos estar em contato com o Senhor. E em contrapartida, sermos ainda um agente de milagre para outras pessoas. Ou seja, a nossa família, a nossa casa está lá, olhando para nós, esperando de nós, querido, uma resposta, de nós uma palavra, de nós um conselho. E aí? Olha a responsabilidade que nós temos em relação a esta palavra que fala principalmente para nós não conformarmos desse mundo, mas renovarmos a nossa mente em Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, o mundo está aí oferecendo tantas coisas, o mundo está aí dando lição, o mundo está aí ensinando um montão de coisa. Para você, para mim, para nossas esposas, para os nossos filhos. E aí? O que nós vamos fazer para combater isso?
Nós vamos simplesmente deixar todas essas informações, deixar todo esse falso ensinamento entrar dentro da nossa casa e ali ficar, e ali se estagnar. Então, nós precisamos, queridos, estar atentos em relação a isso. Atentos em relação a isso. Vou falar uma coisa para vocês, eu me preocupo muito com a próxima geração. Principalmente com os meus netos. Sabe, de como que eles vão ser, né? Às vezes eu olho para o meu filho e vejo como é difícil para ele. Como é difícil. Às vezes ele chega em casa falando de como que ele é criticado na escola pelo seu comportamento, pela sua vida, né? Um garoto de 17 anos não fazendo aquilo que todo mundo faz, não praticando aquilo que todo mundo pratica. Então isso gera um choque nas outras pessoas lá fora. E essa responsabilidade, queridos, de ensinar, de orientar, está sobre nós, está sobre aqueles que Deus ele chamou, né? Se você sente isso no seu coração, está com você também. Essa responsabilidade está com você. E sozinhos, queridos, na nossa razão, no nosso conhecimento, com as nossas forças carnais, nós não venceremos, porque as forças que regem esse mundo são forças espirituais. São principados e potestades que regem este mundo. Imagina você tentar lutar contra isso na carne. Imagina você tentar lutar contra isso só você mesmo, com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, com o livro que você leu. Você não vai conseguir. Então, renove a sua mente hoje em Cristo. Renove a sua mente, que o Espírito Santo ele possa abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para que você veja tudo aquilo que estamos conversando esta manhã, para que você enxergue a verdade da palavra de Deus, para que o Espírito Santo te convença, muitas das vezes, do pecado, da justiça e do juízo que pode sobrevir sobre você, sobre mim, se nós não abrirmos o nosso olho, se nós não atentarmos para a palavra de Deus. Amém? Eu creio que é isso por hoje. Que o Senhor ele possa nos dar uma semana, né? A minha oração, ela precisa ser essa. Nos dê uma semana de reflexão, uma semana de aprendizado, a qual possamos avaliar, olhar para dentro de nós e vermos aquilo que está velho, aquilo que é lixo, que precisa ser retirado, que precisa ser deletado da nossa mente. Em contrapartida, para que possamos, nesta semana, assumirmos um compromisso com Deus, de estarmos diariamente. Eu sei que você pode. Se você esperar um tempo para fazer isso, querido, você nunca vai conseguir. Porque se existe um inimigo, ele vai lutar e ele existe para que você não tenha esse tempo. Então, negue-se a si mesmo, negue a sua carne. Priorize o momento com Deus, priorize o momento, né, de meditação, que seja um pouco da palavra de Deus, para que a sua mente esteja sempre em Deus. Faça isso essa semana. Em nome de Jesus, assuma esse compromisso com você, por você e pela sua casa, e pela sua família, que Deus ele vai abençoar a sua vida. Então, que seja essa semana de limpeza, queridos. Tudo que é velho seja jogado fora. E que coisas novas da parte de Deus possam entrar. Querido, crie o hábito de seguir, de acompanhar pessoas que hoje é tão vasto, né? Tá tão assim espalhado pelo mundo. Pessoas assim como eu estou aqui, que espalham a palavra de Deus, né? Que compartilham a palavra de Deus. Ao invés de você ficar vendo vídeos que não edificam, vídeos que só te divertem, só te divertem, né? Te diverte, só te distrai. Que você possa seguir, né? Olhar pessoas que falem da palavra de Deus, pessoas que vão agregar coisas na sua vida espiritual, não somente na sua carne, né? Diversão, entretenimento. Coloque isso na sua vida, querido. Por quê? Porque às vezes é difícil você ler a palavra, é difícil você parar para orar, mas você está ali em contato com a palavra de Deus diariamente. Se você tem o hábito de pegar o celular, pega o celular e faça isso. Não fique só se divertindo no celular, não fique só olhando, né, a vida das outras pessoas, né, que é isso que a gente faz às vezes, mas que você possa seguir sim a palavra de Deus, curtir sim a palavra de Deus, compartilhar sim
a palavra de Deus, para que ela possa estar sempre no nosso coração, querido, para que a nossa mente seja sempre renovada em Deus. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Que Deus ele te abençoe. Não deixe de ir na casa do Senhor hoje. Procure uma igreja para você ir. Uma igreja que você... Uma igreja não, porque a igreja do Senhor, ela não é o templo, né? Vamos falar direito aqui, né? Mas procure uma congregação para você ir. Procure um lugar onde você possa estar junto com as outras pessoas adorando a Deus. Um lugar que você se identifique. Um lugar onde a palavra de Deus é pregada, a palavra genuína. Isso é importante. Amém, querido? Mas não deixe de estar. Eu queria que você imaginasse isso agora. Nesse dia hoje, a partir das 7 horas da noite, milhares e bilhares de pessoas estarão reunidas, juntas, adorando a Deus, louvando esse Deus da Bíblia, né? Esse Deus maravilhoso. Então, que você seja inserido também, que você faça parte também desta igreja invisível, que vai estar reunida no mundo inteiro. Domingo geralmente é um dia que todos vão à igreja, é isso que eu quero dizer. Então não fique em casa, mas procure a igreja, a congregação, uma congregação para que você possa estar indo, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Amém, meu querido? Então, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Que Deus ele possa suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E que você, essa semana, possa ser melhor do que a semana passada. Amém? Essa oração que eu faço para mim e faço para você também. Que Deus te abençoe. Até a próxima.